Olá, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos em mais uma noite de realização do nosso 18º Simpósio do curso de Pedagogia, que tem como tema Agenda 2030, uma educação de qualidade. E hoje a gente vai ter a palestra do professor Dr. Antônio Carlos Vaz, que nos agracia com a sua presença, virtualmente hoje, para falar sobre o tema Subjetividade e Relações de Gênero. E essa palestra vai ser mediada pelo professor Caê, que também agradeço, Carlos Eduardo Martins. Então, eu quero dizer para vocês que primeiro a gente vai fazer a fala inicial com o professor Cacau e ao final a gente vai abrir para perguntas. Como a gente fez nos dias anteriores, a gente vai colocar o link de registro de presença no chat, tá? Por favor, atentem-se a isso. Próximo do final da fala do professor, a gente vai colocar o link no chat para que vocês preencham os dados. Eu peço a gentileza de não compartilharem esse link nos grupos de sala, porque a gente tem tido um número de registro de presença muito maior do que efetivamente consta de alunos assistindo a nossa live. Então, por favor, não compartilhem isso nos grupos. Então, eu vou passar a palavra para o Caê e agradecer de novo imensamente, tanto Cacau como Caê, pela presença aqui com a gente hoje. Olá, boa noite a todas e todos. Obrigado, Michele. Obrigado, professor Antônio Carlos Vaz, Cacau. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo bem resumido do professor Cacau, e aí a gente inicia com a fala dele. Então, ao final, a gente vai selecionar algumas questões e eu vou fazer a leitura para que o professor possa responder e sanar a curiosidade de quem tiver algum questionamento, ok? Bom, então vamos lá. O professor Dr. Antônio Carlos Vaz, professor, claro, dos cursos de Pedagogia e Educação Física aqui da Universidade de Cruzeiro do Sul, é coordenador do projeto Residência Pedagógica, com um subprojeto em Educação Física, tem graduação em Educação Física pelas Faculdades Integradas de Guarulhos, aqui de São Paulo, é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também aqui em São Paulo, além de ser doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de Araraquara, aqui em São Paulo. Ele é também líder do CNPq, ele é líder do grupo de pesquisa Sociedade, Educação e Cultura. Ok? Então, com vocês, professor Cacau. Cacau, por favor, a palavra é toda sua. Olá, obrigado, Caê. Olá, gente. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Já vi que tem um monte de gente aqui conhecida. Soraya, minha querida amiga, está aí. Vi várias alunas aí me dando boa noite, saudade. Que legal. Fico feliz de estar reencontrando vocês, mesmo que à distância, mas só sentindo aqui a presença de vocês é muito legal. Eu vou falar, então, sobre subjetividade e relações de gênero, que é um tema que é caro a mim, então tenho discutido desde o mestrado a questão das relações de gênero e tenho discutido nos últimos tempos essa coisa da subjetividade, o papel da subjetividade e ela vinculada às questões educacionais. Então, nós vamos falar um pouco disso. É aqui que passa, eu fui tentar dar um toque aqui, não é, né? Tem que ser aqui. Muito bem. Eu vou começar aqui falando de umas coisas que está num artigo que eu escrevi recentemente, que é sobre as mulheres e os direitos humanos, e eu separei algumas passagens aqui do artigo para meio que marcar o percurso nosso da discussão que a gente vai fazer. Então, falando aqui de mulheres e direitos humanos, para a gente está vivendo um momento terrível, né? Direitos humanos para os humanos, enfim, aqueles absurdos que a gente tem visto, os horrores, e a gente aproveitar aqui para olhar para a questão das mulheres do ponto de vista dos direitos humanos. Então, as mulheres têm seus direitos humanos básicos afetados, por exemplo, no direito de ir e vir sem riscos de ser molestadas. E vocês, meninas, que provavelmente estão fazendo
sei lá, talvez tenha 90% ou mais, né, de mulheres aqui hoje reunidas, sabem bem disso, né, que eu estou dizendo. O direito de ir e vir sem risco de ser molestada, isso é uma coisa necessária e fundamental. O direito a vestir-se como quiser, o direito de poder dizer não aos desejos de qualquer homem, inclusive se for seu parceiro. O direito de não ter o valor de seu trabalho diminuído em comparação ao trabalho de um homem. O direito de ser protegida fisicamente de ex-companheiro, potencial assassino que ameaça reiteradamente. O direito a usufruir do transporte público sem sofrer qualquer forma de assédio. Enfim, essa lista poderia ser estendida por infinitos itens que fazem parte de todas as vidas, né, de vocês mulheres. E o que é ainda mais grave é que isso ocorre desde sua infância, quando boa parte das mulheres sofre algum tipo de abuso, ou menos tentativa de abuso sexual, enfim, desde as formas mais sutis até as formas mais perversas, até formas grosseiras. Então, veja que a vida das mulheres ela está em constante perigo, né? Vocês sabem muito bem disso, sabem inclusive melhor do que eu, porque vocês sabem coisas que não estão aqui e que são mais sutis ainda do que dessas coisas que eu coloquei aqui para vocês. Então, é pensar. Então, o fato da gente colocar ali desde a infância significa pensar a partir das percepções, a partir da organização do pensamento, e como se vai construindo, então, a subjetividade de cada uma de nós. Então, entendendo que a subjetividade é esse elemento que tem dentro de mim e que é construído na minha prática, na minha experiência, cotidianamente. Então, todos nós nascemos sem subjetividade nenhuma, evidentemente, e a gente vai construindo isso sem a ajuda de ninguém. Não tem ninguém que fala para a gente sobre a subjetividade, sobre aquilo que a gente apreende do mundo. Então, a criança de 2 anos de idade, de 1 ano e meio de idade, de 2, de 3 anos de idade, ela vai construindo a sua explicação de mundo a partir da sua experiência, a partir daquilo que ela percebe. Opa, peraí, que eu fiz... acho que eu fiz besteira aqui. Caí. Putz. Oi, eu caí? Oi, Cacau, tá normal pra mim. Não, aqui achei. Nossa, aqui eu fui... É que estava ligado o meu WhatsApp e começou a fazer barulho, eu fui desligar. A hora que eu fui desligar, eu desliguei ele e o do lado. E eu achei que tinha sido aqui. Que bom, pronto. Tudo bem, voltamos. Então, estava sem eco, agora voltou o eco. É a voz com atraso, está muito ruim isso. Melhorou? Era isso. Então é isso. É que você estava com o microfone aberto, o que eu estava ouvindo, então, era a voz que vinha do seu. Obrigado. Descobriram, então. Obrigado, Michele. Então, vamos entender um pouco como se dá essa construção. Então, a criança, ela vai produzindo formas de entendimento. Então, as sensações, que é a única forma que a criança tem de informações externas, ela vai, a partir das sensações, formando essas percepções. Então, a percepção vai produzindo nessa criança certo entendimento sobre a realidade. Eu vou dar um exemplo aqui da minha pesquisa de doutorado. Eu estudei a violência praticada por namorados contra meninas adolescentes, de 13 a 18 anos. E uma das coisas que apareceu na minha pesquisa, uma das perguntas que eu fazia, foram quase 400 meninas que foram entrevistadas, e uma das perguntas era se elas tinham presenciado violência praticada pelo pai contra a mãe ou de parentes próximos do marido sobre a mulher. Quando a gente faz esse recorte para saber sobre a violência praticada pelas meninas, sofrida pelas meninas, as meninas que presenciaram a violência do pai, qualquer tipo de violência, não necessariamente física,
as meninas que presenciaram algum tipo de violência ocorriam 4 vezes mais do que as meninas que não presenciaram violência física em casa. Então, isso é um dado extremamente interessante para a gente perceber como que a construção da subjetividade vai naturalizando certas coisas. Então, a percepção, vamos imaginar aqui uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de idade, 3 anos de idade, e que está vivendo aquela experiência e ela está subjetivando esse mundo. Ela está subjetivando esse mundo com a capacidade que ela tem, com as possibilidades que ela tem. E para ela, o que ela está vendo é natural. Ela está entendendo aquilo como natural, porque ela não é capaz de processar reflexivamente isso. As percepções, elas são pré-reflexivas. Então, eu tô percebendo uma coisa, só que dependendo da minha capacidade de reflexão, aquele dado vai tomar um caminho ou vai tomar outro. Porque alguém pode dizer, mas o fato da menina ter presenciado o pai sendo violento com a mãe não pode gerar um comportamento oposto de essa menina passar a lutar contra isso? Pode, mas só quando ela perceber. Só quando ela perceber que aquela violência praticada pelo pai não é normal. Não está presente em todos os casos, em todos os lugares. Então, é quando ela começar a confrontar a subjetividade que ela tem com novas possibilidades, com novas experiências. Então, o conhecimento direto da realidade vivida é original e espontâneo. É o ponto de partida para todos os outros tipos de conhecimento. Então, a percepção da criança, ela percebe aquilo e ela vai acumulando essas percepções. E ela vai acumulando essas percepções e criando meios mais ou menos explicativos ou mais ou menos complexos, né? Então, em nossa ação cotidiana, os atos inconscientes pré-reflexivos predominam sobre os conscientes reflexivos. Isso mesmo na vida adulta. Tem muita coisa que a gente, cotidianamente, a gente não reflete para tudo que a gente faz, né? Então, apreendendo o mundo sem necessidade de problematizá-lo ou refletir sobre eles. Apreendemos. Então, a gente apreende o mundo, a gente traz o processo de subjetivação, então, é essa apreensão do mundo. Eu estou trazendo o mundo para a minha cabeça. Mas que mundo que eu estou trazendo para a minha cabeça? O mundo como ele é? Não. O mundo que eu percebo. E o mundo que eu percebo é um mundo que é filtrado pela minha percepção, que é construída historicamente. Então, a percepção de cada um de nós, ela é diferente porque ela reflete a história de vida de cada um e o que fizemos da história de vida de cada um. Então, a experiência que a gente vive, ela não é igual para todo mundo. Por exemplo, todos vocês aqui são do curso de pedagogia, estão fazendo pedagogia. Isso não significa que a experiência de vocês todas serão exatamente a mesma. O que cada um leva é a reflexão que você faz sobre a sua experiência. É como essa lente da percepção enxerga essa sua experiência. Embora a percepção tenha essa característica de apreender as coisas do mundo de uma vez, ela não consegue apreender na sua totalidade. Porque os objetos, na sua totalidade, eles não são transparentes e visíveis, né? Foi aqui? Eu não vi se mudou, peraí. Isso, ok. Muito bem. Então, essa visão ingênua do mundo, quando eu estou dentro de uma percepção pré-reflexiva, então eu estou juntando esses cacos, esses pedacinhos da realidade que eu vou juntando aqui. Se ela é pré-reflexiva, ela ainda não consegue fazer uma reflexão sobre isso, ela não tem uma possibilidade de crítica àquilo. Por isso que a criança, ela só vai poder questionar aquele ato de violência que ela vê uma mulher sofrendo, a mãe, ou uma irmã, ou a tia, enfim, ela só vai poder questionar isso quando isso passar a ser reflexivo. Então, quando ela for tomada por outras experiências que mostram outras possibilidades, e aí ela sendo capaz de refletir sobre aquilo, ela começa a ajustar o seu olhar,
ela começa a ajustar a sua percepção. A percepção nossa, ela não é fixa e imutável. Ela muda, porque ela é constituída historicamente. Então, na medida em que a gente vai aprendendo certas coisas, né? Então, por exemplo, um homem que se constituiu como um ser machista, mas ele começa a ter contato com mulheres que não são machistas, ou, por exemplo, se a sua mãe não é machista, ou ele começa a namorar com uma menina que não é machista e começa a mostrar para ele isso, e ele se convence disso e da importância da mudança, né? Então, o foco dele, o olhar dele, que antes, aquela percepção absolutamente machista, e que, portanto, ele faz uma observação ou uma piada e diz assim, foi só uma piada, foi só uma brincadeira. A percepção dele não é capaz de trazer esse dado de que aquilo é uma ofensa, de que aquilo é uma agressão. Então, é só a partir do momento em que a reflexão se torna possível. Então, toda a percepção ocorre numa atmosfera difusa e escapa ao controle do sujeito, pois não é um ato de vontade, mas sim expressão de uma situação. Então, eu estou olhando as coisas, por que ela é difusa? Porque eu ainda não tenho, estou pensando aqui, constituindo a criança, né? 2 anos de idade, 3 anos de idade, ela não tem a menor condição de organizar esses dados na cabeça dela. Então é difuso porque a realidade ela é difusa. A realidade, de um certo modo, é caótica. É o pensamento reflexivo que vai por ordem, né, nesse pensamento. Então, a percepção ela vai sendo constituída, então, num primeiro momento, pelas relações mais próximas. Nós vamos chegar lá no papel da escola, que isso que é importante. Então, sempre haverá um saber latente, secreto, além da nossa percepção. Os objetos não nos são dados por inteiro. Uma parte se manifesta enquanto outra se esconde. Então, entendendo aqui por objetos, os processos. Então, eu estou falando aqui, se eu estou trazendo a questão dos direitos das mulheres, como os direitos humanos das mulheres não são observados, então, a percepção disso, não é simples. Todas vocês já ouviram aquela expressão da mulher que sofreu um abuso, ou uma tentativa, ou um assédio, e a primeira pergunta que alguém faz é com que roupa que ela estava. Né? Todas vocês já ouviram isso. E isso tem a ver com essa lente, tem a ver com essa percepção. Uma coisa é a pessoa olhar para isso como um cuidado. Poxa, você foi em certo lugar, talvez fosse bom que você tivesse tomado um pouco mais de cuidado. Outra coisa é a pessoa dizer que você foi a causa disso. Né? Grande parte das violências sofridas pelas mulheres, o patriarcado coloca, então entendendo o patriarcado como um sistema social que legitima a dominação do homem sobre a mulher, e isso parece coisa do passado, e não é, né? E não é, porque tem várias agências sociais hoje, instituições que funcionam normalmente e que pregam e estimulam, inclusive, o papel secundário da mulher. E isso como reflexo, acabamos de ter uma eleição aí que o número de mulheres que vão ocupar os quadros no Congresso não chega a 20%. Nós temos uma população com mais de 50% de mulheres. Não é curioso isso? Isso é um sinal de que o patriarcado está muito vivo, né? Porque a parcela feminina da sociedade ainda acha que política é coisa de homem. Né? Então, esse entendimento desse objeto aqui, estamos falando de objeto como processos sociais, né? De entender esses processos. Então, nenhuma apreensão se dá de uma vez por todas, na sua totalidade, na sua plenitude. Então, a percepção, ela não te traz os elementos fundamentais, os elementos que organizam aquele processo. E aí entra o papel da linguagem, né? Aí a linguagem é importante. Então, a linguagem, com sua base cultural, dará sentido às percepções. Então, olha só que legal que é isso aqui. Entender o papel da linguagem. Hoje, vocês têm visto, a gente vê nas redes sociais, crianças de 3 anos de idade, 4 anos de idade, falando, fazendo reflexão, coisas maravilhosas, lindas, né? De deixar a gente de queixo caído, né? Nossa, olha o que essa criança está falando, que coisa maravilhosa, né? Eu pensei isso aí quando eu tinha 25 anos, né?
Então, isso significa que tem uma mudança em curso, que a linguagem tem um papel fundamental. Então, por conta... Desculpa aí, peraí. Então, por conta... Eita! Então, por conta do desenvolvimento da linguagem, porque a linguagem tem um papel fundamental. Quanto mais pobre é a linguagem, mais simplório vai ser o processo de junção, de processamento desses dados que a percepção está me trazendo. Então, quanto mais pobre é a minha linguagem, mais dificuldade eu tenho para classificar, organizar as minhas percepções. Quanto maior o meu arcabouço linguístico, mais eu consigo explicar as coisas. E, portanto, melhor vai ter uma qualidade, um nível de aprofundamento, de complexidade maior a produção da minha subjetividade. Então, lembra que a subjetividade é a relação que eu trato, é o trato da minha experiência comigo mesmo. Então, eu estou olhando para a minha experiência, eu estou trazendo o mundo para dentro de mim, mas eu estou trazendo o mundo que eu sou capaz de trazer. E esse ser capaz de trazer significa a minha percepção e a minha linguagem. Então, a minha capacidade linguística de transformar esses dados percebidos em algo inteligível. Então, quanto melhor a linguagem, quanto mais sofisticada a linguagem, melhor será a produção do resultado dessa experiência. Então, a linguagem é o elemento catalisador, nomeador e classificador das experiências. Quanto menos desenvolvida a linguagem da pessoa, mais grosseira é o papel mediador da consciência no processamento das percepções. Então, quanto mais pobre de linguagem eu sou, menor é a capacidade minha de produzir, de processar essas informações de forma enriquecedora. E aí, a linguagem vai produzir as representações. Então, o que são as representações? Eu estou trazendo, então, o mundo para dentro de mim. Esse mundo que eu estou trazendo de mim é o mundo que eu percebo. Como eu falei, a percepção ela é histórica e, portanto, ela se move. Na medida em que eu me desenvolvo, se eu ando para frente, a minha percepção anda para frente. Se eu ando para trás, a minha percepção também anda para trás. Então, a partir do uso da linguagem, eu vou transformando as minhas percepções em representações. Então, o que é representação? Por exemplo, quando eu penso aqui numa escola. A escola que está na minha cabeça é uma representação da escola. Não é a escola. A escola não está na minha cabeça. O que está é uma representação. E essa representação é construída pela minha percepção, mediada pela linguagem. Logo, quanto mais eu estudo, melhores são as minhas representações. Olha o papel da escola que vai chegar aí. Então, vê. Nós vamos construindo e reconstruindo continuamente essas representações. O Bourdieu, ele tem um conceito que ele chama de hábitos, que ele fala da introjeção do mundo no indivíduo e que o indivíduo ocupa um certo lugar, que é o lugar percebido por ele. E ele vai construir a sua vida a partir da construção desses hábitos. Para o Bourdieu, o hábitos também é modificável, mas não é fácil. Então, se a gente introduzir aqui a ideia do Bourdieu nessa coisa aqui, nós vamos entender o seguinte, que o processo de subjetivação, então o processo de aprendizagem, de apreensão do mundo, ele é mais significativo do que a aprendizagem escolar, por exemplo, do que alguém te falar como deve ser a coisa.
Porque nesse primeiro nível, eu estou apreendendo o mundo como ele é pela minha percepção. Então, para eu conseguir romper isso que está comigo aqui, porque ele já está cristalizado em mim. Porque, embora as representações mudem, a percepção muda, mas ela não muda do dia para a noite. Então, essas primeiras percepções, elas são muito fortes. Vocês aqui, uma boa parte do pessoal da pedagogia, eu já sei que já está atuando, já está com estagiária, já está com auxiliar de classe, enfim. E certamente, vocês veem lá manifestações racistas de crianças, na educação infantil, crianças de 3 anos. Você fala assim, meu, como é que pode uma criança de 3 anos ser racista? Parece até que ela já nasceu racista. Não, é que a escola foi boa. Mas qual escola? A escola da percepção. A escola dos primeiros anos de vida. A escola da apreensão da realidade. Então, eu estou apreendendo pela percepção. Então, a representação é a ideia organizada pela linguagem em um sistema inteligível, porém heterogêneo, ambíguo e, por vezes, contraditório, que podemos chamar de representação. Então, a representação, por que ela pode ser heterogênea, contraditória? Porque a criança ela vai desenvolvendo esse processo, ela vai criando representações, mas ela ainda não é capaz de perceber que certas representações não combinam, que ou é essa ou é essa. Ela não pode ter as duas ao mesmo tempo. A chamada consciência do senso comum também ela é assim. Na verdade, todos nós, de certo modo, mantemos ainda certa contraditoriedade, né, naquilo que pensamos e tal, enfim. Não conseguimos, assim, nos afastar completamente, né, de toda forma de contradição ou de pensamento ambíguo, enfim. Então, as percepções são associadas pela linguagem para a formação de ideias, produzindo as representações. A consciência é a capacidade de explicação dos fenômenos de maneira clara e distinta. Agora, aqui nós já estamos entrando no campo reflexivo. Então, quando a criança, quando a gente, adulto, qualquer pessoa, consegue explicar fenômenos de maneira clara e distinta. E aí começa já a perceber as contradições de certas percepções. E às vezes você convive com aquela lá, né? Por exemplo, o cara, ele é machista, ou ele não é machista, mas de vez em quando sai uma tirada machista, né? Enfim. O desenvolvimento da consciência se dá no dia a dia, no fluxo da vida, ou seja, na própria existência, com a complexificação das representações. Então, eu tenho lá minhas representações que são simplórias, que foram produzidas por mim, na minha experiência. E vê que eu estou falando disso aí, e não tem ninguém na família que ajuda, hein? Daqui a pouco nós vamos falar da diferença da educação familiar para a educação escolar. E não tem ninguém que ajuda. Essa criança ali, ela luta muito mais sozinha pela apreensão do mundo do que com a ajuda de alguém. Corpo e consciência formam uma essência única. Um corpo sem consciência é um autômato, ou seja, quase um robô. Então, quando eu não tenho consciência, um sujeito alienado que tem a sua consciência capturada por outro e faz com que você faça o que ele quer. Aquilo que você faz é exatamente o que o outro quer que você faça. Então, um sujeito sem consciência, e não há indivíduo que ache que não tenha consciência. Todo mundo acha que tem consciência. Inclusive aqueles que não têm a menor consciência sobre a sua existência, sobre as condições de sua existência, sobre as relações de poder que estão postas na sociedade, sobre as relações sociais, sobre o papel do Estado que faz com que a sua vida seja de uma certa forma. Ele não tem consciência nenhuma, mas ele acha que ele tem consciência. Então, consciência é um negócio bastante complexo e complicado para o sujeito perceber. Então, da mesma forma, do exemplo que eu dei da minha tese, lá da minha pesquisa de doutorado, que a menina ela pode se transformar numa grande lutadora contra a violência praticada por homens, mas para que isso aconteça, ela precisa encontrar alguma coisa.
ela precisa encontrar a chave disso, que pode ser na literatura, que pode ser num filme, que pode ser numa série, que pode ser numa novela, que pode ser numa conversa com uma amiga, que pode ser na própria família. Ela perceber que essas pessoas, que é possível uma vida diferente daquela, e que aquela vida do pai e da mãe não é necessariamente verdadeira. Então, ela só vai conseguir romper aquela concepção que ela tem, aquela representação que ela tem das relações de gênero, quando ela topar com um outro modelo, quando ela perceber que um outro modelo é possível. As representações reflexivas. A fé na percepção ou nas representações pré-reflexivas, como diz Merleau-Ponty, um importante filósofo francês da fenomenologia, produz uma vida silenciosa, uma aceitação. Ixi, eu mexi aqui alguma coisa. Ih, caramba, o que eu fiz aqui? Senhoras e senhores, estamos ao ar. Que isso? Boa noite, tarde, 6 da tarde. Está no ar a live Soft Open. Gente, Oi, o que eu fiz aqui? Mais uma vez, Não tem Já YouTube volto aqui. você lá. final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Uai, Aparecendo? Falando também sobre São Paulo. tá. Mas começou a sair um barulho aqui, é no meu celular. Eu também Nossa. estava ouvindo. Puta, que desgraça. Ele começou a funcionar do nada. Putz, desculpa aí, gente. Chegou aí para vocês. Imagina, tudo bem. Eu fiquei apavorado porque eu achei que era aqui. Eu fiquei procurando aqui onde que estava. Ixi, só tô dando gafe aqui, hein, Michele. Imagina, o pessoal tá amando a sua palestra, tá todo mundo, não sei se está acompanhando os comentários, tá todo mundo aqui concordando com a sua fala, deixando Legal. várias perguntas já, fique sossegado. Que ótimo. Eu não estou olhando, porque se eu ficar olhando aqui, eu vou me atrapalhar. Vai querer responder, de fica repente sossegado, eu a gente fico- vai deixar para o final. Muito bem, então eu estava aqui. A fé na percepção ou nas representações pré-reflexivas, como diz Merleau-Ponty, produz uma vida silenciosa, uma aceitação ingênua do mundo, e só é quebrada pelo pensamento crítico, aquele que põe em dúvida o que se percebe, aquilo que é tido por normal. Então, veja só, eu criei lá as minhas representações pré-reflexivas, né? Então, quando eu estou amadurecendo, estou desenvolvendo a minha capacidade de entender e tal, vai ser coisa feia vocês estarem rindo da minha dificuldade aqui, viu? Coisa feia. Que isso? Então, a relação, a partir do momento em que eu passo a refletir sobre isso, então, eu ganho uma possibilidade, porque, vê, o olhar crítico é justamente você olhar para aquela coisa e falar assim, bom, isso é apenas uma forma de ser, mas ela pode ser diferente. E eu entender por que ela é assim, e, portanto, eu consegui propor mudanças, eu consegui mudar a minha vida, mudar de quem está no entorno de mim, né? E, no nosso caso aqui, mudar, evidentemente, para os alunos que trabalham com a gente, né? Então, você desenvolver o pensamento crítico. Agora, desenvolver o pensamento crítico, nós, professores, precisamos ter habilidade de saber dialogar com o aluno, de entender o ponto de vista do aluno, né? de encorajá-los a se expressarem. Porque toda vez que a gente desencoraja uma criança a se expressar, a gente está produzindo esse ser que o Merleau-Ponty falou, o autômato. Então, nós, historicamente, a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária. Historicamente, as famílias eram autoritárias, a escola era autoritária, a igreja era autoritária. Hoje ainda é, em partes, algumas mais, outras menos. Mas o regime autoritário ele continua presente na vida, de uma certa forma, na vida dos brasileiros. E qualquer ação autoritária significa você tirar a perspectiva do outro de produzir saber, de produzir conhecimento. Então, essa vida silenciosa que o Merleau-Ponty fala então, de uma percepção não reflexiva. Então, eu estou apreendendo o mundo ali pela minha percepção e eu estou trazendo isso como verdade. Então, eu estou ficando apenas na aparência dos fenômenos. E
E não é na aparência total, porque a gente não consegue apreender a aparência total. A gente aprende parte da aparência. O que vai me fazer ir além da aparência é o ato reflexivo, é o ato crítico. Agora, a criticidade das pessoas, dos indivíduos, ela precisa ser desenvolvida, não é natural. A gente tem uma criatividade, a gente é capaz de criar, e isso é natural no ser humano. Agora, a criticidade, eu preciso ter conhecimento, eu preciso de saber para poder ser crítico. Eu preciso entender o funcionamento do mundo, eu preciso entender como que as forças que atuam sobre o mundo, para que o mundo seja como é, para que eu possa lutar contra essas forças, ou para que eu possa me safar dessas forças que atuam querendo que eu seja de um certo jeito. Então, o exercício de perguntar é o que faz a própria experiência sair do silêncio, da passividade, ao introduzir inquietações e dúvidas, produzindo assim representações mais criativas e criadoras de realidade. Então, não tem coisa mais linda do que uma criança perguntando. A criança, quando ela pergunta, ela está de fato interessada em saber. Né? Para a gente que é professor de vocês, cara, é uma delícia quando vocês têm dúvidas, quando vocês perguntam também. E que abre a possibilidade do diálogo. Para a gente, em sala de aula, não tem coisa mais prazerosa e gostosa. Mas vê, vocês, alunas e alunos, vêm de uma cultura de uma cultura autoritária de educação. Então, vocês têm ainda a impressão de que a aula é constituída pelo professor que vai ficar dizendo e o aluno tem que ouvir. E quando alguém faz uma pergunta, vocês acham que está tirando o rumo da aula. Isso é bastante comum, tem gente que se implica com gente que faz pergunta. Então, é muito importante que vocês façam perguntas, e aqui é isso aí. E perguntar é você trazer, é você mostrar a sua inquietação. Então, ela é muito importante. E as crianças precisam ser estimuladas a perguntar. Sempre. Então, a produção da subjetividade. O processo de subjetivação do mundo. Então, as representações são construídas pelos indivíduos a partir das percepções de suas experiências. A subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no registro social. Então, vê, a gente está trazendo para dentro da gente aquilo que a gente se relaciona. Então, o que a criança está vendo é o que ela vai trazer para si. Então, vamos pensar aqui uma cena que eu sempre falo, eu sempre cito nas minhas aulas essa cena, porque ela é também de uma pesquisa sobre crianças negras na educação infantil. Uma pesquisa que mostra que crianças negras na educação infantil recebem menos afeto do que crianças brancas. Isso é óbvio que numa sociedade racista como a nossa é o esperável, né? Alguém pode dizer assim, não, mas eu tive uma professora que não era assim. Sim, são as exceções que confirmam a regra. Então, veja, vamos olhar na cabecinha daquela menina de 3 anos de idade que via a professora beijando aquela loirinha, ai, minha princesa, e ela não via a hora de chegar a vez dela. E a vez dela nunca chegou. Essa menina, ela tem que construir na cabeça dela uma explicação, não tem ninguém que a ajude. Ela tem 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade. Ainda assim, não há ninguém para ajudá-la a entender o significado daquilo. Ela tem que construir na cabecinha dela uma explicação para aquilo. Recentemente, um aluno meu da educação física narrou um episódio. Ele é negro, saiu de casa meio atrasado, ele ia para aula de inglês, e viu o ônibus e saiu correndo. Só que entre ele e o ônibus tinha um grupo de policiais. O pararam, claro. Onde que um negro correndo está indo com tanta pressa? E aí, ele falou que ele estava indo para aula de inglês, ele precisou abrir a mala para mostrar os livros de inglês para os policiais. E aí depois ele narra, ele falava assim, ele ficava se olhando e falando assim, mas o que tem em mim que pode ter feito com que esse cara me parasse desse jeito? Então, vê, isso afeta a subjetividade? Isso afeta a autoestima? Então, veja, eu dei um exemplo de um adulto
e de uma criança de 3 anos de idade, que está lá. O adulto, ele ainda consegue se defender um pouco melhor, porque ele sabe onde ele está. A criança de 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, ela não sabe. Ela não conhece absolutamente nada, mas ela tem que construir uma ideia na cabeça. E se ela chegar em casa e comentar isso com a mãe, pode até ser que a mãe consiga dar uma explicação legal, mas provavelmente não dará. Ou talvez vai dizer assim, filha, o mundo é assim mesmo, se prepara que é isso aí. Se prepara para isso. Né? Então, este processo de subjetivação, que vai sendo construído pela criança, a revelia de todos, de mãe, de pai, de vó, de tio, ela vai com aquilo que pode na cabecinha dela. Então, vê, a gente tem aqui uns 2 momentos nesse processo de subjetivação. A primeira é essa chamada socialização primária, que é quando o bicho ser humano, isso, Milena, exatamente, criamos as crianças para se conformar. E isso é terrível, né? Então, vamos imaginar que essa socialização primária, nasceu o bichinho lá. É um bichinho, como qualquer outro. Ele vai ser transformado num ser humano por um processo de humanização. Esse processo de humanização é o processo cultural, que ele vai ser enquadrado, encaixado numa família que preserva certos valores, ou que gosta, enfim, que defende certos valores, e essa criança vai ser introjetada nesse lar. E ela vai ser introjetada nesse lar do jeito que a família acha que deve ser. A família não tem preparo para isso, né? Então, o primeiro processo, o primeiro contato do ser humano animal com o ser humano é a família, né? Então, a família é, em geral, a responsável por essa inclusão do novo ser na vida em sociedade, por meio de uma educação assistemática e informal, baseado em relações éticas. Olha aqui, isso aqui é muito importante. É comum aquela conversa. Quem deve educar é a família, a escola não pode educar. A escola é para ensinar. Ora, a educação se dá em todos os lugares. Você vai entrar no elevador, tem uma plaquinha lá, não pode fumar. Ou tem uma plaquinha lá, limite de 10 pessoas. Ela está te educando. Você está andando na rua, tem uma placa, ela está dirigindo, tem uma placa lá, contramão. Ela está te educando. Não tem como a gente separar a educação da escola. Então, você está dando aula lá, uma criança tem um ato racista, você fala assim, eu não posso fazer, porque de racismo quem cuida é a família. Não, você tem que fazer, porque está óbvio, se aquele menino ou menina teve uma ação racista, é porque foi isso que ele aprendeu em casa, na socialização primária. Então, vê, porque a educação... Vamos entender primeiro que o processo de educação é um processo de constrangimento, certo? Porque nós somos bicho sorto. E aí nós vamos ser encapsulados dentro de uma cultura, dentro de uma organização social que vai nos moldar. Então, nós somos constrangidos. A educação é um processo de constrangimento. E vê, eu falei aqui que a educação familiar é assistemática e informal. O que significa isso? Vê, a família, nasceu o filho, mãe e pai não senta lá. Bom, vamos lá, então no primeiro ano nós vamos fazer isso, no segundo ano nós vamos ensinar aquele outro negócio. Aquele outro lá, não, isso aí no terceiro. Não. A família vai educando conforme a necessidade. A família educa pelo exemplo. Né? Que pode ser bom ou mal, né? Não importa, mas é pelo exemplo. E o que a família vai fazendo? Correções no caminho. A hora que a família descobre um deslize, vai lá e dá um pedala-robinho, né? Vem para cá, puxa a criança para o caminho que ela entende ser o caminho certo. Então, ela é informal, porque ela não tem nada de formalidade, e ela é assistemática, porque ela ocorre quando é necessária. Então, se a criança seguir os exemplos de pai e mãe, pronto. Pai e mãe nunca vai precisar falar nada. Pai e mãe fala quando tem alguma coisa errada.
Dificilmente pai e mãe falam assim, olha, eu queria fazer uma reunião hoje com vocês aqui para parabenizar que vocês, olha, não dão trabalho para mim, são educados na escola, que maravilha, né? Isso não tem, né? É que nem reunião em escola, né? Reunião em escola só para reclamar, por isso que as mães não vão mais. Então, vê, dessa educação informal, e por ela ser informal e assistemática, ela colabora muito pouco no processo de subjetivação do mundo para a criança. Porque as demandas que a criança tem não são supridas pela mãe, com quem ela convive, porque ela tem muitas demandas. E algumas de vocês aqui devem ter vivido situações em que a criança fica lá, ô mãe, vai brincar, porque a mãe também está ocupada, ela tem afazeres, ela tem trabalho para fazer. Então, muitas vezes, o celular, hoje em dia, né, tá virando o negócio, porque aí eu tenho sossego, porque a mãe também trabalha 10 horas por dia, né? Enfim, é preciso a gente olhar como um todo, né? Porque a família é uma coisa dentro, ela é um processo dentro de um conjunto maior, né? Onde as pessoas vão trabalhar e tal. Muito bem. Então, essa socialização primária, a criança vai saindo aos moldes da família. Então, quando falam lá, não, sexualidade não pode ser na escola, tem que ser na família. Gente, eu queria muito ver uma pesquisa, que família que fala sobre sexualidade com os filhos? Eu queria muito. Que famílias que falam sobre gênero nas suas famílias, com as suas crianças, né? Deve ser perto de zero, né? Ou só quando surge uma demanda, né? Quando surge uma demanda. Então, a socialização secundária, aí nós vamos chegar na nossa área. A socialização secundária é qualquer processo subsequente que coloca o indivíduo em novos setores do mundo objetivo. Então, essa criança saiu da casa, saiu do ninho e agora ela começa a andar com estranhos. E agora que vai começar a aparecer as novidades. Uma das coisas que as crianças hoje são muito mais espertas do que as de antigamente, como da minha época, que, né, era um idiota perfeito, né, perto dessas crianças de hoje, vocês já devem ter reparado a diferença de crianças que frequentam creche para crianças que não frequentam creche. O nível de desenvolvimento de crianças que frequentam creche é muito maior, é muito mais acelerado do que uma criança que não frequenta creche. Porque ele tem inúmeros estímulos, ele tem muitas relações, né? E ele vai começar a encontrar valores éticos diferentes. Então, lá na casa, ele tinha, com a família, um tipo de valor. Agora, ele vai começar a encontrar outras coisas, né? Então, a igreja, o clube, a rua, o condomínio, a praça, o elevador, educação assistemática e informal também. Exceto pela escola, é claro, né? Aqui eu não coloquei escola ainda. Essas novas experiências podem ser críticas ou inerciais. Deixa eu explicar aqui o que seriam essas experiências críticas ou inerciais. São experiências inerciais aquelas que corroboram com aquilo que ele aprendeu em casa. Ou seja, tudo aquilo que concorda, que vai no mesmo caminho, que vai na mesma direção, ela é uma experiência inercial. E ela é uma experiência crítica quando ela se choca com coisas que ele está trazendo de casa. E a criança, por ser muito curiosa, quando ela se defronta com alguma coisa que é muito diferente, ela quer conhecer. Ela quer entender, diferentemente dos adultos, que muitas vezes, quando encontra uma coisa diferente, vira e começa a assobiar e olha para o outro lado e dá a volta para não ter que gastar um tempo naquele processo de entender. A criança quer entender. A criança quer saber por que é diferente. Então, a socialização secundária, ela vai permitir, então, esse conflito. É onde essa criança, mais uma vez, ela vai estar trazendo coisas heterogêneas. Então, do ponto de vista de um olhar, de uma subjetivação do mundo, ela vai ter coisas conflitantes aqui dentro, porque ela está curtindo certas experiências. É aquilo que a gente fala, sabe quando o filho, quem tem filho pequeno, sobrinho, sabe disso aí. Quando ele fala coisas que você fala assim, meu Deus do céu, onde esse moleque aprendeu isso? Né?
todo mundo já viveu situações assim, né? Onde ele aprendeu isso? Aqui em casa que não foi. E às vezes ele está falando uma coisa bem inteligente, né? Nossa, onde ele poderá ter aprendido isso? Que aqui em casa que não foi. Então, é justamente a socialização secundária que permite surpresa. Porque na socialização primária não tem surpresa. Porque toda vez que aquela criança quer sair do trilho, e por que ela quer sair do trilho? Porque ela não vê trilho nenhum. Ela é uma exploradora. Ela tem ânsia por explorar o mundo. Ela quer explorar o mundo. É você que não está deixando. É você que está dizendo que tem um trilho. Ela não sabe que tem trilho. Que, aliás, não tem trilho. O trilho está na tua cabeça. E você quer que o trilho entre na cabeça dela. Olha só o perigo. Olha só a contenção da criticidade e criatividade da criança. Né? Sabe aquela pessoa que fala assim, ela está querendo me testar. Não, a criança não quer te testar. É você que deu o nome de teste para uma aventura dela. Ela quer fazer, ela tem desejos. Ela quer fazer aquilo. Só que você quer pôr um trilho nela. Ó, é aqui que você tem que andar, você não vai fazer isso. Bem, eu não estou dizendo que não é para fazer isso, porque evidentemente que isso varia de caso para caso. Afinal, qual é a pendenga, né? O que está em jogo ali. Tá? Eu não estou pondo nenhum juízo de valor nisso. Eu só estou dizendo como isso acontece e como na cabeça de uma criança ela não está. Vou dar uma testada na minha mãe, agora quero só ver o que ela vai falar. Não, a criança não está fazendo isso, a criança está fazendo. Ela não está pensando sobre isso. Né? É nós adultos que pensamos sobre isso. E aí a gente chega na escola. Aí a gente está, então, num campo formal e sistemático. Porque na escola, de fato, nós temos um planejamento. Planejamento que não significa algo que eu vou seguir rigorosamente, mas eu tenho um percurso estabelecido. E aí a gente pode pensar aqui em dois tipos de professores, né? O professor, primeiro, o professor como intelectual, que isso é muito importante. O professor tem que ser um leitor, o professor tem que gostar de estudar. Eu sempre digo para as minhas alunas e alunos, parabéns, vocês escolheram uma profissão que vocês nunca mais vão parar de estudar. Normalmente a reação não é muito boa, não, né? Como eu gostaria que fosse. Então, é preciso que todo mundo... que todos os professores se percebam como intelectual. Só que me perceber como intelectual não basta apenas eu dizer que eu sou. Eu preciso de fato ser. Eu preciso ser uma pessoa que gosta de ler. Como é que eu vou estimular alguém a ler se eu também não leio? Puta, não, lê que é bom, hein? Lê que é bom. Professor, vai fazer que nem aquele sujeito lá que falou que gostava de leitura. O que você lê? Biografias. Quais as últimas que você leu? Não lembro. Né? Um personagem importante, né? Então, vê. Henry Giraud, um educador americano importante, escreveu um livro chamado O Professor como Intelectual. E ele está trazendo isso do Gramsci, um filósofo italiano importante, que fala sobre o papel do intelectual orgânico. Então, ele divide os intelectuais em orgânico e tradicional. O intelectual tradicional é aquele que, independentemente da classe social dele, ele assume uma postura de liderança, de estar acima das classes sociais, acima das diferenças, e ele continua ele assume um papel de elite. Enquanto que o intelectual orgânico é aquele sujeito que reconhece, que tem consciência do lugar onde os seus pés estão fincados. Ele tem consciência da sua identidade e ele se sente responsável pelo seu grupo social. Então, o intelectual orgânico é o sujeito que vai olhar para a escola e vai olhar para as crianças, independentemente do nível de ensino, se nós estamos falando de creche, educação infantil, Fundi 1, Fundi 2, médio, superior, enfim. É aquele sujeito, é aquele intelectual que está lá para dar o máximo de si no sentido de desenvolver aqueles indivíduos de 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 10, 20 anos, desenvolver o seu
potencial máximo. Então, na educação formal, na escola, a gente tem um projeto. E esse projeto não tem como não discutir as relações de gênero, por exemplo. Não tem como não discutir as demandas dos alunos. Aquilo que eu disse agora há pouco, que a família não faz, mas que a escola deve fazer. Outro dia, uma aluna minha disse assim, contou um episódio, que a filha dela, de 6 anos, perguntou para ela, mãe, o que é homossexual? Aí ela falou, ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso? E aí ela começou a explicar e foi indo com jeitinho e tal. Ela falou assim, então é a mesma coisa que gay. A mãe levou um susto, né? Então, a menina de 6 anos de idade já estava lá na frente por conta das relações secundárias, né? Então, ou seja, a socialização secundária vai ampliando as suas possibilidades de leitura de mundo. Então, quando a gente pensa aqui na questão da educação, nós temos aqui 2 categorias importantes de currículo. Primeiro, o chamado currículo prescrito. O que é o currículo prescrito? Prescrito de prescrição. Quando você vai ao médico, você sai lá com uma prescrição. Aquilo que a gente chama de receita é uma prescrição. E lá ele está prescrevendo não só o remédio, como também quantas doses, quantas vezes ao dia e durante quantos dias. Isso é uma prescrição. Um currículo prescrito é igual. O currículo prescrito é um currículo que foi produzido por alguém, por um intelectual. E alguém que mandou esse cara produzir, ele acha que os professores não são capazes de produzir o seu próprio currículo. Um professor intelectual é capaz de produzir o seu próprio currículo. Um professor que estuda é capaz de produzir o seu próprio currículo. Só que quando eu faço o currículo prescrito, eu anulo a subjetividade do professor. Então, eu, professor de uma escola, eu vou organizar o meu currículo, eu vou organizar os temas que eu vou desenvolver com os meus alunos, eu estou trazendo um pouco de mim, ou muito de mim, nessa organização curricular. Já num currículo prescrito, não, porque tudo vem pronto. Então, você tem lá os currículos que podem ser os livros didáticos. Ver uma coisa é o livro didático, ou mesmo os programas curriculares, funcionarem como fontes inspiradoras. Isso é uma coisa. Então, o professor ter o apoio de um livro didático. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele ter que seguir aquilo lá. Seguir a tal da apostila que a maioria dos colégios particulares hoje usam. E que se o professor não chega ao final da apostila, no final do semestre ou do ano, tem pai reclamando lá. Bom, então se tem pai reclamando, a coordenadora veio reclamar comigo, então eu já percebi que o mais importante não é que as crianças aprendam, é que eu chegue ao final da apostila. Vai ter alunos que vão conseguir me acompanhar, mas vai ter uma massa de alunos, ou uma parte dos alunos que não conseguiu e que ficou pelo meio do caminho. E aí o que faz, né? O que se faz com isso? Então, essa perspectiva de currículo prescrito é aquela que procura, então, anular a subjetividade do professor. O olhar que o professor tem sobre aquela realidade, sobre aqueles temas. E um outro modelo de currículo, que é o que eu defendo, é o chamado currículo em ação. O currículo em ação entende que o currículo não é apenas aquilo que está no planejamento, aquilo que foi planejado. É tudo que ocorre em sala de aula. Tudo aquilo que, de algum modo, produziu reflexão para os alunos. Entendido desta forma, olha como é importante a concepção. Nesta forma de currículo prescrito, vão acontecer coisas que são chamadas de currículo oculto. Já no currículo em ação, a gente desvenda o currículo oculto. Ele deixa de ser oculto e passa a ser currículo. Por exemplo, eu sempre digo que as questões de gênero e sexualidade não é alguém que vai dizer, isso não pode ter na escola, porque isso tem, e teve, e continuará tendo sempre. Quando uma professora ou um professor diz para uma menina, ô Suzana,
Isso é jeito de sentar? De uma menina sentar? Ô, Pablo, você querendo brincar de boneca, Pablo? Põe uma sainha, traz uma sainha da próxima vez. A professora faz isso? Faz. E o que ela está fazendo? Ela está dando aula de gênero e de sexualidade. Então, não tem como não ter informação sobre gênero. Só que, no campo do currículo prescrito, isso entra como currículo oculto. É entendido pela perspectiva crítica, porque fala assim, ó, tá vendo? Fala sim. Isso se fala. Então, ele entra como currículo oculto, porque ele não está na lista de objetivos. É isso, Barba, sempre o Pablo, né? Fazer o quê? O Pablo é incansável, né? Então, já no currículo em ação, eu entendo isso, eu percebo isso. Então, vê, ser racista ou antirracista está em todas as aulas. A forma como você olha, ou como você fala, ou como você trata certos temas, ou como você observa uma criança que tira uma criança negra do grupo. Ah, não, você não vai fazer comigo, não. Você não vai brincar comigo, não. E se eu estou no lugar da professora ali, ora, vê, eu estou dando aula de racismo. Se eu deixei que aquilo passasse em branco, eu estou dando aula de racismo. Então, veja, se nós estamos falando de crianças de 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, a gente está dando uma contribuição tremenda para a compreensão da realidade. Essa criança está subjetivando. Por isso essa importância que se diz, né, que se tem insistido hoje, e a TV, na TV, por exemplo, tendo uma presença de negros muito mais incisivas, né, e que isso são importantes, sim, para as crianças negras, meninos e meninas, né? Então, veja, a ideia de currículo em ação, que é de fato o que acontece, e veja, ó, gênero e sexualidade estão presentes em todas as aulas sempre. A ação pedagógica intencional ou inintencional. E ela pode ser inercial ou crítica. Inercial, se ela reproduz os papéis de gênero, se ela reproduz a hierarquia de sexualidade. Então, se tem um menino que é... O menino que nem sabe o que é. Mas se as expressões deles, segundo a norma heteronormativa, é inadequada para menino, porque ela é muito delicada, pronto, ele já vira um problema. Ele já vira um problema na sala. Então, há professoras e professores que, inclusive, chamam certas crianças para tentar fazer com que elas tenham certas posturas. Porque a postura que ela está tendo e que é natural dela é inadequada na visão da professora. Ah, fulano, que você está muito delicado, esses gestos aí, o que é isso? Essa munheca aí, toma jeito de homem. Gente, eu tenho certeza que todas vocês já ouviram na vida uma professora falando isso, um professor falando isso. E lá de pequenininho. Portanto, quando se discute as relações de sexualidade, de gênero, elas já estão no currículo, só que elas aparecem no currículo de forma inercial e crítica, dependendo do professor ou da professora. Então, se a professora não gosta disso, ela acha que esse assunto, porque tem aquelas professoras que acham que falar disso estimula os alunos, né? Então, o aluno que é heterossexual, ele vai passar a ser gay, porque a professora falou daquilo, ele vai ficar com vontade de ser gay, né? Então, tem gente que acha isso, então não quer falar sobre isso. Ou ela pode ter uma postura crítica. Então, se vem lá a menina reclamar que o menino está querendo brincar de boneca, e ela diz,
Ué, qual o problema? Qual o problema dele brincar de boneca? Ele não vai ser pai? Ele não vai ter namorada? Enfim, ele vai ter filha? Então, não existe nenhum problema que possa ferir, né? Então, a forma como a gente trabalha no dia a dia, por isso que a questão do currículo em ação, olhar para a ação docente, sempre com a ideia do currículo em ação, significa eu estar atento. Eu estar atento ao ambiente, porque eu sou o professor da sala, eu sou o presidente de socialização aqui, sou eu que sou o representante da socialização. Sou eu responsável pelo que vai acontecer nessa sala. Então, eu preciso estar permanentemente, ligado. Porque vai acontecer. As coisas acontecerão. Bem, espero que eu tenha sido claro, que eu tenha conseguido me comunicar bem com vocês. Aqui estão as sugestões de textos que eu utilizei aqui para a produção dessa aula. Então, um livro do Berger e Luckmann, A Construção Social da Realidade, um livro do Carmo sobre Merleau-Ponty, o Félix Guattari e a Ronick sobre micropolítica, cartografias do desejo, que ele fala da subjetividade, e um texto meu sobre os direitos humanos e as mulheres. A Escola Pode Civilizar, que está nessa revista e que acho que o link foi talvez disponibilizado aí para vocês, se vocês quiserem baixar. E eu fico aqui, então, agradeço aí a paciência de vocês e podemos aí bater um papo. Cacau, muito obrigada pela sua palestra. Todo mundo já elogiando, agradecendo aqui no chat. Foram feitos vários comentários. Eu vou colocar aqui o professor Caê, que vai fazer as perguntas para você. E fique à vontade de responder dentro do possível. Algumas são bem específicas, né? Deixa eu colocar o professor Caê aqui com a gente. Cacau, parabéns pela exposição. Obrigado, Caê. É um exemplo para nós aqui. Olha, tem então algumas perguntas que foram sendo colocadas no chat ao longo da sua exposição. Elas são bem específicas, né, em relação a alguns pontos abordados por você. Eu vou ler uma por uma, acho que seria mais interessante, né? Pode ser. E aí você vai respondendo na medida do possível. Então, a primeira pergunta é da Milena Ferreira Baroni, e ela quer saber de você o seguinte: se a criança sofre violência ou vê alguém sofrendo, pode ser que isso influencie quem será ela na forma adulta? Como dizem psicopatas ou estupradores fazem porque presenciou algo, né? Como fazem os psicopatas ou estupradores que supostamente tenham presenciado algo? Como é o nome? Perdão, eu acabei não anotando o nome da perguntadora. É a Milena Oi, Ferreira Baroni. Oi, Milena. Claro que qualquer criança que assiste ou que sofre, sem dúvida nenhuma, isso vai gerar consequências psicológicas, enfim, por um bom tempo da vida, né? E a gente não sabe o quê, porque vai depender de como isso é tratado, vai depender de até onde isso chega, né? Então, que tipo de violência? Então, porque você tem lá, por exemplo, os abusos que são sistemáticos, né? Do padrasto, do avô, do irmão, do padrinho, enfim, que são abusos sistemáticos e que leva, sei lá, anos, às vezes mais de uma década, para a menina, por exemplo, conseguir escapar daquilo, né? Então, é evidente que o impacto disso na vida dela vai ser gigantesco. Agora, como ela vai tratar disso, com quem, a qualidade dessa relação pode minimizar, né, a coisa, o problema dela. Então, vai depender se ela tem acesso, por exemplo, né, a tratamentos psicológicos,
se a convivência com quem ela convive, se a pessoa com quem ela convive vai contribuir, né, para a superação disso. Então, a gente não tem como definir. A gente só sabe que essa violência, evidentemente, provoca. No que vai dar, não é sabido, né? Acho que no limite você vai ter adolescentes que vão se suicidar, crianças que vão escapar pelo suicídio, né? Dependendo do quão brutal e sistemática é essa violência, né? Agora, quanto aos estupradores, essas coisas aí é difícil, né, de dizer, porque são desajustes grandes, né? Enfim, eu não teria como te responder isso, sabe? Claro que certamente tem um histórico, alguma coisa, tem um histórico aí de algo, mas o que precisamente não dá para dizer, tá? Gente, Cacau. A Patrícia França Andrade tem outra pergunta para você. Como o pedagogo e a pedagoga, né, pode agir em sala uma vez que identifique ou desconfie de uma situação de abuso? Patrícia, essa é uma situação bastante complicada. A coisa mais importante é acionar a própria estrutura da escola, né? Coordenação pedagógica, direção. E como é uma situação muito complicada, você compartilhar isso, né? Então, levar para frente. Agora, quais as variáveis? Isso depende se é escola particular ou escola pública. Se for particular, o negócio é mais complicado, porque aí a escola não quer perder cliente, enfim, entra tudo isso, né? Se for na escola pública, você pode ter lá gente, por exemplo, a coordenação pedagógica, ou a direção, que vai tentar, não vamos mexer com isso, que isso é um problema. Enfim, o como tocar isso para frente, né? Mas eu acho que a primeira coisa, assim, percebeu, continuar a investigação. Eu acho que investigar e tentar buscar uma saída que você possa fazer algum tipo de denúncia, alguma coisa assim, de uma maneira segura, que você também não coloque em risco a tua vida, a tua segurança, né? Mas eu acho que a gente não pode abandonar, porque a gente abandonar, nós estamos jogando a sorte, né? E abraçar essa criança, né? Essa criança precisa de proteção. Então, um ponto fundamental é ela ter essa proteção escolar, né? E essa pergunta é muito interessante, Patrícia, porque muitas vezes a criança não se tem essa percepção de que a criança tá desse jeito por causa disso e se acha que a criança é assim. E aí a criança tem dificuldade de aprendizagem, a criança tem dificuldade de desenvolvimento e não se tem a menor ideia do porquê, e ela é tida como uma má aluna e vai começar a perder a atenção da professora, por conta dela não reagir, né, aos estímulos que a professora dá. Então, a percepção disso é muito importante que se avance, né? Muito legal, Patrícia. Muito bom, Cacau. Em relação à percepção, o papel da percepção, né, na formação da criança, a Daniela Silva pergunta o seguinte: então não existe uma percepção errada, o que existe é uma percepção imatura? Legal! Como é o nome? É a Daniela Silva. Poxa, Daniela, que pergunta bacana, muito legal. Não, porque o que vai... A percepção, como eu falei ali, ela pode ser enganosa porque você não tem uma percepção do processo como um todo. Então, você apreende, você tem uma percepção de uma parte daquele fenômeno. E essa percepção, ela vai ser elaborada pela criança. Vê como isso aí é grave, de importante. Porque sabe aquela história que criança não mente? Se a criança está falando isso é porque é verdade? Pode não ser, porque toda percepção passa por um processo de interpretação. E a interpretação se dá a partir do universo subjetivo da criança, que a gente não sabe qual é, ninguém sabe, não tem como saber, porque a criança não está mais presa à socialização primária.
ela já está na socialização secundária. Então, você não tem mais de onde saber de onde vem isso daí. Então, você não sabe como é essa criança. Então, quando ela diz uma coisa, ela diz do ponto de vista dela, da capacidade que ela tem de perceber e encaixar aquela percepção num quadro mais amplo. Então, vai depender da idade, depende de uma série de coisas. Isso é muito importante, porque muitas vezes as crianças misturam, por exemplo, imaginação com realidade. E às vezes a criança faz um comentário. Vocês se lembram da história da escola base? Não, vocês não se lembram, vocês são novinhas. Mas houve uma escola na aclimação que ela foi destruída porque uma criança falou alguma coisa da escola, a mãe ficou enlouquecida, acionou todos os outros pais da escola, fizeram um rebu, teve reportagem da Globo falando que havia tido exploração sexual de crianças. E depois se viu que tudo aquilo não existiu. Depois que acabou com a vida do casal, era um casal já velhinhos, assim, velhinhos. Desculpa, enfim, eu tenho 60, eu tenho 61, né? Então, velhinhos de 50 e poucos anos, sei lá. E então, essa percepção da criança é muito importante, essa questão, né? Porque a criança ela está interpretando a partir do ponto de vista dela, e, em geral, pré-reflexivo. Então, a diferença do pré-reflexivo, no reflexivo, você ainda encaixa aquela percepção dentro de um quadro. No pré-reflexivo, não, ele está tudo aqui na tua cabeça e você vai disparando, né? Então, a criança pode disparar. Muito importante essa pergunta, viu? Muito obrigado, legal. Então, a Adriana Lopes, ela repete a questão do abuso, né? Como é que o professor pode intervir na sala de aula se perceber algum comportamento que indique abuso. Não sei se você quer complementar a resposta anterior. É basicamente aquilo, né? Se você percebeu alguma coisa, você tem que... Primeiro, você pode investigar com cuidado. Essa investigação tem que ser muito cuidadosa, porque a criança pode reproduzir em casa uma coisa que você não disse, que você não quis dizer, e isso pode te trazer problemas. Então, tem que ser uma observação um pouco distanciada, sem você fazer perguntas para ela. Ou faça perguntas muito indiretas, para tentar alcançar à distância alguma pista. Porque se você inquirir a menina diretamente, o menino e tal, estão fazendo alguma coisa, cara, se isso chegar na família, vai dar um chabu desgraçado. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Tá? Muito bem. A Lígia Cavalcante pergunta para você qual a melhor forma de trabalhar o preconceito na criança quando ela já vem com a cabeça feita de casa. Só tem uma possibilidade, né? Isso vai ser por meio do confronto. Mas não o confronto de confrontar, mas de confrontar em situações. Então, ela vem lá, por exemplo, ela não quer fazer grupo com o menininho lá, com a menininha que é negra, né? Você construir alternativas para isso. Primeiro que você precisa buscar práticas de coexistência. É muito importante que as crianças trabalhem em grupos diferentes, que elas não fiquem presas ao mesmo grupo. Porque aqui ela vai criando uma certa cultura, uma certa intimidade com esse grupo, mas ela perde esse todo aqui, né? Então, que essa criança possa brincar também com grupos diferentes, isso também cria uma possibilidade de ampliação desse processo de subjetivação. Então, a convivência é um fator fundamental na luta contra o preconceito. Porque é quando a pessoa vai conviver, a criança que é racista, ela vai conviver com uma criança negra e vai ver que ela produz, que ela ri, que ela brinca, que você se diverte com ela, pronto. Isso não é que acabou o preconceito, mas você abriu uma fresta, né? Você abriu uma fresta naquela parede imensa, né? Tá bom? Então, a Adriana Lopes dos Santos tem uma segunda pergunta para você aqui.
Ela pergunta o seguinte: e como romper essa ideia da cabeça de um homem que ainda acha que é dono da esposa? Puxa vida. Só pergunta fácil, hein? Tem um machado por perto? Nossa. Enfim, agora você está me perguntando de um adulto, né? Eu entendi que é de um adulto, né? É uma coisa mais difícil, porque é pela convivência. Ele vai ter que conviver com pessoas, você vai precisar sensibilizá-lo de alguma forma para isso, né? Não é simples, não. Essa é uma tarefa bastante difícil. Mas não tem outra forma, senão pela sensibilização. Desmontar essa ideia, né? Ele saber que você tem desejos também, que você, mulher, também tem desejo de trabalhar, de desenvolver-se como pessoa, porque isso faz parte do ser humano, não é só dos homens. Para o machismo é só dos homens. O homem se desenvolve enquanto a mulher cuida dele e das crianças, né? Então, é importante que ele entenda isso. Vai ter que ser por uma construção racional, numa conversa racional, e ele ser estimulado também. Eu não sei se for uma pessoa que gosta de ler literaturas interessantes e assistir novelas, filmes, séries, né, que retratam essas questões. Mas precisa ir provocando. Essa ação, porque veja, como é que o feminismo, ou as mulheres, de um modo geral, chegaram ao nível de emancipação que se encontram hoje? O nível de emancipação que as mulheres se encontram hoje ainda não é bom. Entretanto, é muito melhor do que foi a mãe de vocês, do que foi a avó de vocês, do que foi a bisavó de vocês. Isso significa que as coisas estão mudando. E elas estão mudando de duas formas. Num processo macropolítico. Então, o que significa o macropolítico? Você tem lá os diversos movimentos feministas, os diversos movimentos de mulheres que lutam, que dão visibilidade para os problemas da mulher e que forçam o Estado a adotar certas políticas de reconhecimento da desigualdade social. E, por outro lado, então, tem um movimento macropolítico que incide sobre o Estado e o papel que o Estado pode exercer nessa luta nessa luta das mulheres por alcançarem um grau maior de emancipação, e, por outro lado, nas lutas micropolíticas, que aí é você dentro da sua casa. São as mulheres com os pais, né, com o pai, com o marido, com o namorado, enfim. Você tem que ir esticando a corda. É assim. Toda relação política, e toda relação é política, ela se dá por uma correlação de forças. Então, por exemplo, o cara casou, a mulher foi trancafiada em casa porque ela é princesa dele, certo? A correlação de forças está assim, ó. Ela não tem poder nenhum para mudar a vida. Ela vai, inclusive, pode ser vítima de violência e ela não tem como mudar, porque ela não tem como voltar para a casa dos pais, ela não tem para onde ir, porque ela não tem como se sustentar. Aí ela consegue, de um jeito ou de outro, consegue voltar a estudar, tal, começa a arrumar um trabalhinho, começou a trabalhar. Ela tem condição de subsistir por conta própria? Pronto. A correlação de forças é outra. Agora eu posso me separar, agora eu posso romper essa relação. Então, tudo isso, a micropolítica é o como eu vou fazer esse processo. Como é que eu vou? Dá para eu enfrentar de peito aberto? Se não dá, eu tenho que buscar alternativas, eu tenho que ir na conversa, eu tenho que ir apostando no tempo, mas o tempo que também não pode ser muito, porque eu também estou desejosa de certas coisas, eu quero também experimentar na vida e tal. Então, é uma equação. É uma equação que tem a ver com as correlações, com essa correlação de forças. Então, o quão empoderada você está a ponto de dar uma estocada nele, de fazer com que ele acorde. Eu lembro uma vez, eu estava no mestrado e eu vi uma camiseta assim, escrito assim: homem é que nem champanhe, precisa chutar a bunda para ele abrir a cabeça. Então tem um pouco disso, né? Nessa luta micropolítica. Como é que eu faço isso? Como é que eu estabeleço essa conexão? Então não tem receita.
É você quem deverá fazer essa leitura de quem é esse homem, de como ele se comporta, como é que eu consigo fazer com que ele se sensibilize. E você perceber se você chega lá, porque você pode também não conseguir com tudo isso, né? Você pode não conseguir também chegar lá, porque a pessoa pode também não estar disponível para isso, né? Não adianta. Ok? Muito bem. Outra pergunta fácil aqui para você, ó, feita Eita. pela Paula Pinheiro de Lima Rodrigues. Ela pergunta o seguinte: como podemos buscar a subjetividade do aluno que vem de uma comunidade e que tem pais que mexem com coisas ilícitas? Como faremos para lidar com essa situação e o que fazer para ajudar esse aluno? A subjetividade do aluno, você vai fazer a mesma coisa. Você não vai mexer com a questão das drogas do pai, né? Você vai querer que essa criança se desenvolva. Eu não senti nenhuma dificuldade aí nessa pergunta, porque essa criança é como uma criança qualquer, né? Enfim, você precisa que ela se desenvolva o máximo possível, porque, inclusive, quanto mais ela se desenvolve, mais ela terá chance de ter uma carreira, por exemplo, na educação, a partir da educação, de buscar novos ares, né, de fazer coisas diferentes. Quanto mais cedo ele for expulso da escola, mais cedo ele vai trabalhar com o pai. Então, se a preocupação é com a criança, para que a criança não siga o caminho do pai, que a escola o acolha, que ele seja um aluno querido na escola. Essa é uma boa chance dessa criança gostar da escola. A criança precisa gostar da escola. Precisa. E nós, professores e professoras, precisamos fazer tudo para que eles gostem da escola. Porque gostar da escola é respeitar o lugar em que ele convive, é respeitar a professora, é respeitar o professor, a direção da escola. Então, a escola precisa ser boa, né? Precisa ser prazerosa, precisa ser um lugar onde ele se sinta seguro, que ele não tenha medo. Acho que é isso. Mais uma aqui, da Marina Teixeira, pergunta o seguinte: professor, e quando o comportamento preconceituoso é da família para com o professor, seja por questões religiosas, de gênero ou até mesmo racial? Enfim, eu sempre defendo que as reuniões escolares sirvam também para educar os pais. Porque a gente vive numa sociedade em que a educação, de fato, não é o forte, né? E o preconceito, ele navega tranquilamente no meio de toda a ignorância. Então, eu acho muito importante que a escola não chame os pais, mãe e pai, para reclamar dos alunos. É importante que os pais entendam o que é a escola, como que a escola funciona. Então, eu defendo que eles precisam entender esse papel social da escola. Eu acho que o papel social da escola envolve também a comunidade. Então, educar a comunidade, eu acho que faz parte. Eu acho que o caminho é esse. Num primeiro momento, não há o que fazer, né? Eu sou lá professor. A turma não gosta, o pai não gosta de mim por causa disso ou daquilo, por causa da minha cor da pele, ou por causa de, sei lá, qualquer outra coisa. Enfim, eu vou continuar professor do filho dele, da filha dele. Né? Eu não sei, enfim, eu preciso entender um pouco esse processo, né? Por isso que eu acho que esse tipo de questão está diretamente relacionado à direção da escola e o quanto a escola está envolvida com a comunidade. A escola precisa fazer parte da comunidade. E isso é um problema, porque muitas vezes as pessoas que lecionam numa escola, elas pertencem a uma camada social mais elevada. Elas pertencem à mesma classe social, mas elas estão numa camada mais elevada. E por estarem numa camada mais elevada, elas se sentem diferenciadas. Então, elas não têm aquele compromisso com o bairro. O legal do bairro é quando o professor da escola é do bairro. E é aquele cara que está olhando para aquele bairro, querendo o melhor para aquele bairro, né? Então, isso é muito legal. E, assim, tem que passar para a questão da relação escola-comunidade, tem que ter formação. É que a gente está vivendo um momento agora que é tão difícil a gente refletir, porque tem certas pessoas que não têm nem reflexão possível, né?
Não cabe, porque o cara ele é alimentado por memes. Ele vive de meme, ele recebe meme no WhatsApp dele e ele acredita piamente naquele meme. A gente tem visto aí igrejas evangélicas, não é a maioria, ainda bem, né? São poucas, mas que estão fazendo um estrago gigantesco na subjetividade de pessoas que estão torcendo para os romanos e não para Jesus, né? Enfim, naquela mesma situação estariam lá junto com os romanos, né? Que é um negócio impressionante. Então, a gente está vivendo um momento trágico da sociedade brasileira, né, de sociabilidade. Cara, a gente não tem mais paz, as famílias estão rachadas de modo absurdo, né? O Réveillon nosso acabou. O Réveillon agora é família pequena, né? Enfim, o Natal. Então, isso torna mais difícil esse processo. Mas eu acho que ele é muito importante. E ele tem que ser feito com tranquilidade, sem ofensa, com parceria, para tentar desmontar. Então, mostrar como o racismo... Se for do racismo, é mais fácil. Se for de sexualidade, é um pouquinho menos fácil. Se a questão tem a ver com religião, essa é mais difícil. Essa eu acho que é um pouco mais difícil. Mas, enfim, a escola tem que envidar esforços de tentar trazer essa comunidade e conseguir criar esse espírito de corpo na comunidade. Eu acho que é uma saída. Tá? Cacau, tem duas perguntas finais aqui, uma da Stephanie Gabriela Leite Chaves e uma da Cláudia Alves. Elas fazem questões específicas sobre abordagem de temas de gênero na sala de aula e de racismo, né? Especificamente de gênero e de racismo, se você quiser fazer um comentário final, porque acho que você já respondeu na resposta anterior, né? Esses dois temas. Eu acho que tem temas que nos ajudam, né? Você vai trabalhar na educação, no Fundium, você tem lá, vai trabalhar o descobrimento do Brasil, descobrimento com todas as aspas, né? Você tem condições de falar do Brasil complexo, né? Do Brasil com todas as etnias aqui dentro, de como esse processo se deu. Eu acho que isso é um ponto importante na luta, né, contra o racismo. A questão da sexualidade e de gênero, ela vai ter uma implicação mais pesada, porque há vários movimentos conservadores que querem que a família cuide disso, né? E eu acho tão curioso disso, porque nós somos o país que mais mata travesti, gays e mulheres no mundo. A gente é top 3. E as pessoas acham que a família está dando conta disso, né? É curioso isso aí. A família está dando conta e nós estamos matando gente a dar com pau. Mas, por conta desse momento que a gente está vivendo, a gente já viveu momentos melhores, né, para se falar sobre essas coisas. Então, eu acho que, ao invés de pensar na questão curricular, de, olha, eu vou discutir essas questões, não, é como isso aparece. Como que essa questão apareceu? Então, a questão da sexualidade, o menino que quer brincar de boneca, o menino que é bastante do ponto de vista da imagem heteronormativa, que homem não pode desmunhecar. Então, o menino desmunheca, ele tem gestualidade delicada e pronto. Então, você já marca aquele menino lá como viadinho, como gay. Então, aí você atua. Então, eu acho que você atuar não é na superfície, mas é na percepção. Você está atuando no sentido de mudar a percepção do indivíduo e não de trazer um conteúdo. No caso do racismo, o exemplo que eu dei é de você trazer o conteúdo. Agora, quando eu estou falando de gênero ou de sexualidade, eu vou na percepção do indivíduo. Então, eu vou problematizar a percepção dele, eu quero mudar a percepção. Porque aí eu consigo descaracterizar de um conteúdo, está na lousa, está no caderno. Não tem. Foi uma observação que eu fiz durante uma aula, porque aconteceu tal coisa. Então, aconteceu tal coisa, eu agi naquela tal coisa
e tive uma ação assim. Estou mexendo com a percepção. Eu acho que quando você mexe com a percepção, a chance de você ter êxito é maior do que você dar conteúdo. Porque o conteúdo, o cara, ele mal vai fazer, porque quando você está trabalhando com conteúdo, você está trabalhando na perspectiva reflexiva. Quando eu atuo na percepção, eu estou na pré-reflexiva. Então, ela produz um efeito diferente. E eu acho que essas questões de sexualidade, portanto, tem que estar ali, na percepção do indivíduo. Inclusive porque ela não vai deixar rastro, digamos, né? Rastro, eu estou chamando de rastro a prova de que você falou disso e tal, né? E não é só por isso, eu acho que ela é mais efetiva mesmo, de fato. Caê. Não temos mais perguntas, acho que legal. Todas foram plenamente respondidas, Cacau. Aí, se você quiser fazer o encerramento, ou a Michele quiser entrar de volta, fiquem à disposição, tá? As perguntas estão encerradas também aqui. Legal. Eu só quero agradecer a Michele aí pelo convite, o Caê pela parceria aí, e a todos os nossos queridos e queridas alunas que estão por aí, que ficaram aí até o fim nessa conversa, nesse bate-papo bacana. Então, muito obrigado. Obrigada, Cacau. Obrigada, Caê. Eu fui colocando aqui alguns materiais enquanto você falava, então o pessoal que ficou com dúvidas em relação às questões do papel da escola, em relação ao abuso sexual infantil, a gente colocou um guia. Que legal! Sobre as questões relacionadas ao preconceito, né? Lembrei aqui no chat da Lei 10.639 e 11.645. Tem que estar instituído no currículo escolar a história e cultura afro-brasileira e indígena, muito aluno perguntando, né, o papel da escola nesse sentido, como abordar. Isso tem que estar na escola, né? Isso está instituído em lei. Sim. Se não está, a gente tem um problema ainda para retomar. E na verdade, né, Michele, se você me permite, eu acho que em boa parte das escolas, onde isso está, é porque tem um professor negro militante. Onde não tem um professor negro e militante, não tem. Pois é. E todo mundo agradecendo aqui no chat, colocando, a palestra foi maravilhosa, a aula foi maravilhosa, parabenizando você pela sua fala. Quero dizer aqui que a gente chegou a mais de 500 alunos assistindo, né? Você estava perguntando onde que a gente vê, aparece aqui, a gente chegou a mais de 500 alunos assistindo, mas eu quero dizer também que eu já sei que tem mais de 700 na minha lista de presença. Então é uma questão quando a gente fala sobre ética, sobre postura, temos muito ainda também para aprender nos cursos de formação, né? Só para registrar isso. Então, agradeço a presença de todos e todas, agradeço imensamente ao Cacau pela excelente palestra, ao Caê pela mediação. Quero desejar boa noite a todos e todas e dizer que a gente segue amanhã cedo com mais palestra, à noite também, e a gente segue com o simpósio até sexta-feira. Beijo grande e se cuidem. Beleza, beijos. Boa noite a todos. Eu vi deu para ver algumas coisas aí, gente que teve aula comigo, legal, beijos. Saudade também de todas vocês aí. Valeu. Ô, Lessa. Tchau, tchau.